tudo bem? Sou a Nicole Vieira, sócia aqui da área de RI da Polo Capital, e hoje estamos aqui para mais um Polo Talks. O primeiro convidado de hoje vai ser o Cláudio Andrade, que é gestor do nosso fundo Polo Macro. Tudo bem, Cláudio? Oi, Nicole, como tá? Tudo bom? Tudo certo. Bom, Cláudio, falando então um pouquinho, acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva do ano, né? O fundo terminou o ano levemente abaixo do CDI, a gente conseguiu recuperar bem em dezembro, né? Mas foi um ano com bastante volatilidade. Comenta aí pra gente um pouquinho o que você acha que foram os principais erros e também os acertos, né? Que levaram aí para a performance do fundo desse ano. Olha, eu acho que esse ano de 2021 foi um ano difícil, hein? Ah, e acho que ele teve várias fases de longe. Acho que o nosso principal erro, a nossa parte de maior dor que mais contribuiu para a volatilidade, mais foi a posição em DI, né? E essa posição em taxas prefixadas no Brasil, na verdade não foi uma posição que a gente começou o ano com uma super exposição. Isso daí a gente começou com uma exposição moderada. Isso, na verdade, a gente foi incrementando essa posição ao longo do ano. À medida que a gente começou a entender, achar que tinha uma certa gordura, especialmente olhando em termos relativos o que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo em outros lugares. A gente entendia que esse fenômeno de inflação era uma coisa que não estava acontecendo só no Brasil, estava acontecendo em várias outras partes do mundo, e a resposta de política monetária estava mais avançada no Brasil do que em outros lugares. E refletindo sobre os nossos erros, acho que a gente errou em algumas coisas. Acho que talvez a primeira e mais óbvia delas foi a questão dos pesos, né? Eu acho que a gente obviamente não entendeu no início do ano que a gente teria uma inflação tão grande, ainda que isso foi uma coisa que aconteceu de maneira meio que uniforme em vários outros países. Isso basicamente por conta do efeito de hiato, né? A gente via que ainda existia uma certa ociosidade em muitos segmentos, especialmente na parte de serviços, um desemprego muito grande, e que isso levaria a uma dinâmica diferente do que foi processos inflacionários no passado, principalmente em 2014, 2015, quando o processo inflacionário partiu de uma base onde você tinha um nível de desemprego muito baixo. Além disso, a gente entendia que a parte dos aumentos de preço estavam muito concentrados em setores muito voláteis, e isso foi uma verdade até o final do ano. Uma boa parte dessa inflação, aí, cerca de 60%, na verdade está relacionado com transporte e energia. Então, acho que a gente acabou tendo uma leitura errada aqui, mas eu acho que o mais grave de tudo, acho que foi uma leitura errada em relação à dinâmica do mercado e a dinâmica da função-reação do Banco Central. O mercado teve, e acho que é compreensível, dado o histórico de inflação que o Brasil teve, de uma inflação persistente, elevada durante muito tempo, com alguns grandes pipocos, né, como foi o caso em 2015 e mesmo em períodos anteriores, já depois dentro desse quadro, né, de metas de inflação. Então, obviamente que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, o que a gente viu foi um comportamento, em certo momento, um certo pânico. E eu acho que quase... É um erro muito grande o gestor falar, eu tenho razão e o mercado está irracional. Isso não existe. Na verdade, o mercado, ele tende a ser mesmo, ter momentos de racionalidade, é uma coisa esperada, e talvez o irracional seja você esperar a racionalidade do mercado. Então, não é que ele é permanentemente irracional, mas ele tem essa dinâmica, que é uma dinâmica que está relacionada com a psique das pessoas e das massas, né? Esse grupo amorfo que faz a formação de preços. E da mesma forma, de uma forma simétrica, por exemplo, quando a gente for falar dos nossos acertos, acho que uma boa parte de oportunidades que a gente teve no Chile esse ano, por exemplo, foi exatamente devido a esse exagero. No processo eleitoral, várias das empresas estão relacionadas com concessões e tudo mais, elas foram para patamares onde praticamente você não estava avaliando nem o resto do contrato que você tinha em vigor.
E o Chile tem acordos de investimento, então é difícil você imaginar que mesmo contratos correntes não vão ser honrados, né, de concessões. Então, assim, não acho que o mercado foi irracional, eu acho que a gente que acabou jogando mal as nossas cartas, né? Então, eu acho que essa foi a principal, enfim, efeito negativo, o principal erro do ano, se tiver que colocar um, foi esse. Aí a gente teve uma outra contribuição negativa que foi relevante. Desculpa só te interromper um ponto aqui. Quando a gente fala de juro, né, eu acho que é importante a gente falar nesse ponto, porque é a maior aposta do fundo, né, essa nossa posição aplicada. Em dezembro, todos esses pontos que você já elucidou, né, os motivos pelos quais a gente acreditava nessa posição aplicada de fato, e ainda continua acreditando, começaram de fato a se materializar aí as suas ideias de investimento. O que você entende ali, olhando um pouco para frente, né, o que você entende que mudou ali em dezembro para o mercado virar a chave dessa maneira? Eu acho que o que a gente teve em dezembro foi uma combinação de situações que a gente já tinha discutido sobre isso, inclusive no último Polo Talks que a gente fez, né, quando a gente falou um pouco sobre o terceiro TRI. A gente tem aqui a potência da política monetária atual, ela não é comparável com a passada, né? Porque antes você tinha quase metade do crédito no Brasil era com taxas que estavam dentro do BNDES, que eram basicamente insensíveis a isso aí. Então, quando a gente olha, e talvez esse também tenha sido um dos nossos erros ao longo desse ano, tá? Quando você olha os dados em real time, a gente já tem desde agosto uma desaceleração muito grande, tanto em varejo e tudo mais. Eu acho que o mercado começou a olhar, a gente começou a ver esses números que a gente vinha falando sobre de construção, de varejo, da indústria. A indústria está com números decrescentes há 6 meses. Né? Isso, apesar da indústria automobilística, que por conta da falta de peças, ela não recuperou o pico e ainda tem um gap para poder fazer a recomposição de estoques. Então ela não vai desacelerar tanto, né? Mas outros segmentos deram uma desacelerada muito grande. Você olha as empresas de varejo, as empresas de varejo em bolsa caíram, várias delas caíram 60% a 70%. E basicamente porque o que a gente está vendo é uma compressão tanto de receitas quanto uma compressão de margens também. Então, eu acho que o mercado começou a ver esses indicadores e isso foi um fator relevante. Um outro fator relevante é que a gente teve em dezembro um efeito global também, porque mesmo nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, a gente também teve um efeito que eu acho que vai ser um efeito transitório, em que as taxas fecharam nos países desenvolvidos. Então, isso aí, de certa forma, ajudou esse ambiente mais global. Agora, eu acho que quando a gente olha para frente, para 2022, eu acho que a gente vai ter essa briga aí entre, de um lado, essa desaceleração muito forte, que parece ter uma inércia relevante, tanto na indústria, quanto do varejo, quanto da construção. Esse efeito aqui dessas juros mais altas, a gente vai ver esse efeito muito substancial na parte de construção. A gente teve uma expectativa de lançamentos muito grande, os lançamentos já se reduziram em relação às projeções iniciais no quarto trimestre, acho que vão se reduzir mais ainda, porque as vendas já vêm caindo e desacelerando muito desde o terceiro TRI. Então, o que provavelmente a gente vai ver é uma contração grande em relação a isso. E do outro lado da briga, a gente vai ver provavelmente o Brasil continua numa situação de termos de troca muito benéficos, né? E isso a gente teve, na verdade, o setor público, o fiscal, né? Ele foi muito contracionista. A gente saiu de um déficit de 9% para praticamente um superávit primário. Em 2021. Isso aí, em condições normais, levaria a uma contração de produto muito grande. Isso não aconteceu porque os termos de troca esse ano e a reabertura mais do que compensaram tudo isso, né? Eu diria que principalmente os termos de troca que melhoraram muito as condições gerais do mercado, e por isso que a gente vai ver um crescimento de 4,5%, porque em condições normais, se você tivesse uma contração do setor público do tamanho que aconteceu em 21, a gente veria uma contração do PIB. Então o Brasil sobreviveu a isso, e acho que esse ano, provavelmente o ano eleitoral, historicamente não é um ano de contração do
fiscal, né? Eu acho que isso aí deve gerar deve colaborar um pouco para a expansão, não de uma maneira muito expressiva, o que é esperado de déficit primário para esse ano, alguma coisa tipo 1%, mas é possível que a arrecadação tributária continue bastante robusta, né? Especialmente por conta desse canal externo. Legal. Eu já acabei entrando nesse tema de juros, que eu acho importante para a gente tentar entender esse movimento que aconteceu mais recente, mas voltando agora para os erros e acertos do fundo ao longo do ano, né? Tem algum outro movimento que você acha importante comentar de erro, ou a gente já fala das posições que acabaram ajudando muito o fundo, né? Porque também teve bastante acertos. Eu acho que eu gostaria agora de falar sobre coisas que às vezes são derrotas que têm gosto de vitória e vitória que tem gosto de derrota, né? Porque a gente, na verdade, quando a gente começou o ano de 2021, nossa maior posição em termos de risco, do ponto de vista de taxas, assim, não era nem Brasil, era México. E México a gente manteve uma posição aplicada durante o ano todo e que, em teoria, dado o que aconteceu em termos de abertura de taxas, teria sido até um estrago maior do que aconteceu com o Brasil, né? E eu acho que, a despeito disso, a gente conseguiu operar muito bem. A gente fez alguns movimentos durante o ano, a gente começou o ano numa parte mais curta da curva, depois a gente migrou para uma parte mais longa, voltamos para um curto, depois fomos para uma parte mais longa, onde a gente tinha, que já tinha aberto. A gente construiu alguns hedges, especialmente para a parte de mais curto, né, quando eles começaram naquele momento em que o mercado ainda esperava um corte extra, e a gente, na verdade, resolveu apostar que não tinha mais corte extra, pelo contrário, talvez até tivesse uma elevação, então a gente pegou esse movimento aí e conseguiu redear uma boa parte da carteira aí, e salvar uma boa parte da abertura de juros. Assim, a gente perdeu dinheiro aqui, mas sabe aquela situação onde a posição estrutural se manteve e a gente conseguiu operar o tático e reduzir bastante a perda, então foi uma derrota com gosto de vitória. E já a África do Sul, acho que foi exatamente o oposto, porque foi um negócio que, se a gente soubesse no começo do ano tudo o que ia acontecer na África do Sul, né, só para recapitular, em junho e julho a gente teve uma situação lá de quase guerra civil, né, foram protestos muito grandes quando teve a prisão do ex-presidente Zuma. Eu acho que existe uma fratura social muito relevante na África do Sul e que é uma questão para o futuro. Isso não está resolvido. E se a gente soubesse sobre isso, soubesse sobre toda a questão do que aconteceu, especialmente com a parte de energia elétrica, né, da Eskom, que parecia que estava numa trilha de resolver esses problemas, na verdade a gente descobriu que esses problemas vão perdurar durante muito mais tempo e você teve muita interrupção de fornecimento de energia elétrica ao longo do ano, que obviamente atrapalha a produção industrial, né? E, óbvio, lá teve uma coisa positiva, que foi os termos de troca, mas foi a mesma onda que levantou o Brasil e o Chile também, né? Não é nada diferente. E quando a gente olha tudo isso que aconteceu ao longo do ano e vê o que aconteceu em termos de preço, volatilidade de ativos e tudo mais, é surpreendente como a volatilidade foi relativamente limitada, e como os ativos performaram durante o ano com tudo que aconteceu, né? E com uma melhoria do ponto de vista de sustentabilidade da posição fiscal que, longe de melhorar, eu diria até que, enquanto que no caso do Brasil a gente basicamente chega com o estoque de dívida, né? Esse foi o resultado desse surto inflacionário, foi o estoque de dívida. Na verdade, a posição fiscal que a gente está chegando agora no começo de 22 não é muito diferente do que você tinha pré-pandemia, então é uma coisa quase que incrível, né? Enquanto que em vários outros lugares a gente teve uma deterioração muito, muito, muito expressiva. E falando de outras coisas assim que deram certo, acho que foram nossos principais acertos. Assim, se eu tivesse que dizer uma coisa que eu estou mais orgulhoso do que a gente construiu ao longo do ano de 21, foi toda a nossa exposição em países andinos, Colômbia, Chile, Peru. Eu acho que a gente conseguiu capturar todos os movimentos importantes, desde a parte do processo eleitoral no Peru, identificando que esse negócio ia ter um efeito no câmbio, depois migrando para uma posição em equities,
também na Colômbia, eu acho que a gente capturou bem esses movimentos, tanto na parte de juros quanto na parte do câmbio. Construímos uma posição em equities depois também. E no Chile, né, onde a gente também se envolveu nos três, tanto uma posição em câmbio, uma posição em juros, uma posição... E foram posições que tiveram muitas trocas táticas ao longo do ano. Mantivemos os mesmos viés estruturais, e funcionou a contento, assim, foi, a meu ver, um sucesso. A gente também teve a posição nossa, que a gente já discutiu outras vezes, né, na parte de bancos europeus, que é uma posição de valor, né? Eu acho que esse tipo de situação onde a gente teve essas taxas abrindo ao longo do ano ajudou bastante, e o desempenho, a volta do pagamento de dividendos, então acho que está tudo correndo muito bem nesse segmento. A parte também daquele nosso trade de reglobalização funcionou bem, tanto reshoring, né? Tanto na parte do México, em que as nossas exposições não é exatamente um real estate, mas é muito na parte porque são muitos ativos industriais, né? Então ele tem a ver com um pouco dessa dinâmica de você ter indústrias se posicionando no México. Então isso funcionou bem. Os nossos trades em Europa do Leste também, a gente acabou até saindo aí de vários deles, tanto na parte da Polônia quanto na República Tcheca. São posições que não são posições muito expressivas, mas que foram bem ao longo desse ano. Então, assim, esse é o sumário do que aconteceu nesse ano de 21. Foram coisas boas e coisas ruins. Mas foi um ano difícil. Acontece, foi um ano super difícil, né? E acho que agora a gente tem que mirar para 2022. E falando nisso, olhando agora, né, para esse ano aqui, que já começou com uma vol bem grande, já começou um ano difícil, o que você vislumbra? Um período eleitoral que aqui no Brasil você vai ter alguns movimentos de vol aí que eu acho que vão se acentuar aí ao longo dos meses, né? Chegando mais próximas às eleições, a gente tendo algumas definições maiores. E como você, enfim, eu acho que falar de eleição agora ainda é muito cedo, mas acho que não vale nem a gente entrar nesse tema. Mas como o fundo está posicionado, né, para esse ambiente de mais vol ao longo desse ano? Olha, eu acho que quando a gente pensa em termos do movimento esse ano de 2022, a gente tem eleições em alguns lugares, né? Eu acho que as eleições do Brasil não são um tema que nos preocupam. Eu entendo que as eleições de 22 no Brasil, você não tem fator surpresa, alguém que é uma incógnita. O Lula parece ser, nesse estágio, um grande favorito para essa eleição. Mas é um perfil que o mercado, independentemente até do que seja falado e tudo mais, um perfil que o mercado entende como pragmático. Então, acho que a maior parte das apostas, especialmente do investidor estrangeiro, vai ser olhar o período passado e dizer, bom, isso aqui são as regras de como funcionou. Então, não acho que a gente vai ter muito menos incerteza em relação ao processo eleitoral do que o processo eleitoral na Colômbia, por exemplo, onde você tem uma esquerda chegando pela primeira vez. Acho que vai ser uma eleição bastante disputada, e não é impossível que a esquerda ganhe. Acho que a dinâmica da eleição na Colômbia com a esquerda vai ser diferente, porque o Petro, ele estava próximo dos movimentos de guerrilha, né? É uma dinâmica bastante distinta do que a gente está falando de eleição do Lula no Brasil. Não é exatamente a mesma esquerda, até o posicionamento dele em relação à Venezuela é diferente, e é um vizinho, né? Eu creio que isso vai ser um tema de bastante atenção. Eu acho que no Chile a gente tem a inauguração do novo da esquerda chegando ao poder, né? E especialmente com um presidente bastante jovem, e também a conclusão do processo da Constituinte. O Chile elegeu um congresso bastante centrado, então, ou seja,
tem muito balanceado, né? Eu acho difícil que a gente tenha uma grande ruptura lá, mas obviamente que eu acho que o caminho é de um estado maior. Eu acho que isso vai ser verdade para a Colômbia também, isso vai ser verdade para o Peru, onde você tenha mais benefícios sociais, vai ter endereçamento dessa questão de pensões, dessa questão de maior entrada do Estado, provendo serviços de saúde, serviços de educação. Então isso tende a impactar a parte do fiscal, né? Eu acho que no Chile tem bastante espaço para poder fazer isso aí, é um novo equilíbrio e tudo mais. Na Colômbia, menos. Então essa vai ser uma discussão muito relevante, eu acho que na Colômbia. Então esses eu acho que são os pontos de atenção. No México a gente não vai ter grandes novidades, eu acho que sempre tem essa ameaça do que o ano pode ou não pode fazer, mas na verdade o ponto máximo em termos de quando ele tinha maior força dentro do Congresso para poder fazer mudanças já foi, né? Então não esperaria nenhuma também grande ruptura. E em termos de grandes oportunidades, a gente já falou um pouco sobre essa tensão do que vai acontecer dentro do Brasil, né? Assim, e aí a gente tende a pensar, caramba, que lado que vai ceder, né? E o lado talvez que venha a ceder, nossa visão é que tudo que está indicando aqui é que um dos grandes contribuintes de 2021, que foi a parte de energia, talvez seja para a inflação, né? Talvez seja um dos grandes detratores de inflação no sentido de reduzir a inflação, porque essa safra de chuvas está sendo uma safra muito boa, o que deve antecipar uma virada para uma bandeira verde. Parece que do ponto de vista de petróleo, né, o que a gente está vendo aqui, os preços encontraram um certo equilíbrio, num patamar bem mais alto, mas encontraram um certo equilíbrio, não impede que eles venham a ir para cima de 100, mas eu diria que seria uma surpresa. E o câmbio, apesar de tudo, ele teve um grande salto em 2020, que eu acho que impactou muito com a defasagem em 2021, mas em 2021, apesar de ter operar dentro de uma faixa e ter alguma volatilidade nessa faixa, ele não mudou de patamar. Então esse é uma coisa que deve ser impactar bem menos a inflação. E assim mantendo esses termos de troca, acho que essa parte externa vai ser bastante relevante, mas eu diria que vai ser um ano brigado dessas forças, e diria que isso vai atrapalhar bastante a parte de retomada de resultados das companhias, né? Então talvez a gente veja, na verdade, o caminho vai ser um ajuste do ponto de vista de você ter uma estabilização dessa inflação, e talvez ela caia de uma maneira bastante expressiva. A gente vai sobrar com o juro para onde ele está indo hoje na curva, né? Com o juro real bastante elevado, que eu acho que com a atividade caindo a gente vai ver talvez uma queda rápida, e isso é o que pode destravar depois novos fluxos e uma elevação da bolsa. O que poderia antecipar esse processo seria se a gente tivesse de novo uma atenção e um interesse maior de estrangeiros por ativos locais. Isso talvez demore um pouco, porque você vê mesmo esse período agora do ano passado, quando teve uma demanda muito grande por ativos de recursos naturais, isso não fez com que a bolsa andasse um monte, apesar de que o Brasil tem uma exposição enorme em termos de companhias a empresas de commodities, né, empresas de recursos naturais. Então, e por fim, sobre os mercados desenvolvidos, assim, talvez seja um pouco contra consenso hoje, né, quando a gente olha e sempre vê como porto seguro as nossas posições em mercados desenvolvidos. Eu tenho dúvidas sobre se por um acaso, depois de toda essa expansão que foi feita, tanto da base monetária quanto a função reação dos bancos centrais de países desenvolvidos, especialmente eu acho que nos Estados Unidos, sobre essa questão de reserva de valor, exatamente qual vai ser o resultado desse experimento. Eu acho que hoje eu tenho muitas dúvidas assim, sobre o que é que vai ser essa dinâmica daqui para frente. Acho que o evento mais provável é que as coisas se comportem de uma maneira ordenada, mas se tivesse que ser alguma coisa diferente, eu acho que seria
um susto e um entendimento em algum momento que a inflação está demorando mais a ceder. Eu acho que a inflação vai ceder, provavelmente por conta dessa questão, né, de preço de energia e tudo mais, mas você tem um mercado de trabalho muito aquecido, você está tendo repasses substanciais em termos de salários, e quando a gente vê repasses de salários, esse negócio acaba gerando uma dinâmica de inflação muito diferente. Aliás, essa questão de não ter repasse de salário era exatamente o que deixava a gente crer que essa dinâmica inflacionária não seria tão pervasiva no Brasil. Exato. Mas isso está acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente, o ponto que eu ia fazer era do Brasil, né? Que a gente está vendo o oposto aqui no Brasil, que a gente está vendo dissídios baixos, né? E isso para você sempre foi um dos motivos pelos quais você acreditava que a inflação, olhando num horizonte de curto, médio prazo, ela iria ceder, né? Acho que a gente mesmo, quando a gente olha o IPCA, independentemente do quanto ele está se desviando em relação às expectativas e tudo mais, mas você vê já que parece que os números que a gente está vendo em dezembro já é um número bem menor em termos de patamar, né? O que teve naqueles períodos em que estava tendo os grandes repasses do ponto de vista tanto de tarifa de energia quanto de petróleo, e vamos ver, mas o que a gente está vendo em termos de atividade real no varejo, na indústria, é um ambiente que não é um ambiente consistente com repasses de preços. Não está fácil. Não está fácil vender, quanto mais colocar preço. E a gente pode dizer isso bem, né? A gente tem uma presença grande na economia real aqui também. A gente tem participação aqui através de um private equity numa varejista aqui do Rio de Janeiro. Então, acho que o Cláudio, como conselheiro, está vivendo isso na pele, né, Cláudio? Mas, bom... Eu acho que essa é a parte boa, na verdade, da nossa exposição a ativos. Está na parte de bolsa, né? Porque o time de Event Driven está sempre falando com várias empresas de vários setores. Então, essa informação sobre o micro, ela acaba ajudando, a meu ver, né, bastante o macro. Porque, na verdade, cara, o macro é quando você está amalgamando, né, todas essas questões do que está acontecendo no micro. Então, porque a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado aqui com as defasagens. Porque as defasagens às vezes são grandes, né? A gente viu esse negócio desse impacto de preço, de que as companhias estavam vendendo muito bem e estavam conseguindo colocar o preço que quisessem durante todo o segundo semestre de 2020. E a economia estava super forte, né? E isso demorou um pouco para aparecer, tanto é que os números iniciais sobre o crescimento de 2021 eram de 2%. E aí a gente teve um primeiro semestre espetacular. Mas, na verdade, foi uma inércia do que estava acontecendo no final de 2020, quando as coisas estavam explodindo, né? Legal, Cláudio. E tem alguma posição que você queira destacar no fundo? Ou alguma coisa que a gente acabou esquecendo de falar ao longo dessa conversa? Não, Nicole, eu acho que a gente cobriu praticamente todos os temas. Eu acho que talvez a única coisa que a gente tenha que olhar com cuidado aqui é os tipos de oportunidades que vão aparecer nessa parte de consumo dentro do Brasil. A gente não tinha exposições muito relevantes em Brasil, na parte de bolsa. Como falei antes, assim, se por acaso o que estava implícito na curva de pré, aquilo ali se realizasse, como parece que está se realizando, né, a gente provavelmente veria a bolsa sofrer bastante. Eu acho que a gente conversou sobre isso daí quando teve aquele nosso painel num evento em setembro, né? Exato. Como é isso? Exatamente, como é isso que está acontecendo quando a gente olha esse índice, né, o ICON, né, que é um dos subíndices da bolsa, da B3, a subperformance dele em relação ao Bovespa é incrível. Se você plotar esse negócio aí, apesar da bolsa ter caído 12% em 2021, na verdade, quando você desagrega esse segmento, ele caiu 50%. Então, as performances por dentro do índice, elas são de uma disparidade muito grande. Então, eu acho que aí tem algumas opcionalidades.
Legal, Cláudio. Bom, é bom também a gente ter essa sinergia, né, com o time de bolsa e essa presença na economia real, como o Cláudio comentou, que acaba ajudando a gente a conseguir enxergar essas cidades micro com maior facilidade, né? Mas, Cláudio, super obrigada, foi ótimo falar com você aí novamente, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, peço obviamente para enviar uma mensagem para a gente e o Cláudio depois pode responder. Um abraço, Cláudio, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, Nicole, até mais.